Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês. E eu peço, em o nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo venha neste exato momento, enquanto você está participando dessa transmissão, venha sobre você para abrir o seu entendimento, para dar a você discernimento, entendimento do que é necessário fazer para você mudar a sua situação, para você mudar a sua vida. É isso mesmo. Porque a mudança da sua vida depende de você e de Deus. Você faz a sua parte, Ele vai fazer a dele. Se você não fizer a dele, ou se você não fizer a sua, Ele não vai fazer a dele. É assim que funciona. Deixa eu falar para vocês, e eu vou aqui rasgar o verbo, que nem sempre agrada a audiência, normalmente que não. Mas é a verdade que liberta. É a verdade que liberta. Veja só, preste atenção. Alguém chegou para mim e disse assim, bispo, eu quero me entregar, eu já fiz tudo, eu já fui no altar, eu já fiz isso, eu já fiz jejum, eu dei oferta, eu sacrifiquei, e tararé, e tarará. Tudo bem. Tudo que você fez funcionou? Não, bispo, não funcionou. Mas por que não funcionou? O que está errado? O que está errado é o seguinte, é a sua maneira de pensar. Você pensa o seguinte, se eu der o material, quer dizer, sacrificar a oferta, sacrificar os meus amigos, se eu fizer algumas coisas físicas, então Deus vai me abençoar com o espiritual. Não é assim. Ele vai abençoar você quando você se entregar. E a entrega, amiga e amigo, para Deus é algo que envolve a nossa identidade, o nosso caráter, a nossa maneira de ser. Se a gente está vivendo num caminho errado, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um giro de 180 graus. A gente tem que mudar o rumo. Se você não fizer isso, não vai acontecer. É o que João Batista pregava. A primeira coisa que João Batista falou foi arrependei-vos. Jesus falou arrependei-vos. O que é arrepender? Arrepender é você deixar de fazer a coisa errada. Arrependimento não é sentimento. Não é um remorso. Não, arrependimento é uma atitude de fé. Atitude de fé. Veja só o que Deus fala. Ele diz assim, deixe o ímpio o seu caminho. Quer dizer, quem é que pode fazer o ímpio deixar o caminho dele? Pode Deus pegar a pessoa pelos braços, pelo pescoço e botar ela no caminho certo? Agora você tem que seguir aqui? Não, ele não vai fazer isso. É a pessoa que tem que decidir deixar a sua impiedade ou o seu pecado. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Quer dizer, tem que deixar os pensamentos maus. Quer dizer, se você quer se entregar, você quer ter um encontro com Deus, você quer se tornar filho de Deus, você tem que deixar o que está fazendo de errado. Isso é uma atitude de fé, de coragem. Então, aquelas pessoas que se envolvem com você, que levam você a cometer o que não deve, fazer o errado, então você tem que abandonar essas pessoas. Deixa elas para lá e você segue o seu caminho de retidão. Isso é arrependimento. Ele diz assim, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor. Então nós temos visto que exatamente isso aí tem acontecido com algumas pessoas, algumas poucas pessoas. E eu estou lembrando agora
que no presídio havia um sujeito que foi sentenciado, sei lá, 100 anos de cadeia. 100 anos ele foi sentenciado, quer dizer, não vai sair mais da cadeia. É prisão perpétua, em outras palavras. Só que ele estava tão desesperado, e ele havia cometido assassinatos, ele havia roubado, ele havia feito das tripas coração. É isso aí. Tudo que era errado. Mas lá dentro da cadeia, ouvindo a palavra de Deus, ele não entendia nada das coisas de Deus, mas uma coisa ele entendia, que ele fazia o que era errado e que ele tinha que mudar. Ora, isso todo mundo entende. Você não precisa ser religioso para entender isso. A sua própria consciência diz o que está errado. E quando a sua consciência acusa que tem alguma coisa errada com você, a sua fé fica inoperante. A sua fé não funciona. Enquanto você não deixar a coisa errada. Aí o presidiário disse assim, ele, na hora que todo mundo estava dormindo, ele foi para o banheiro fétido, fedorento, e lá falou, meu Deus, se o Senhor existe mesmo, me tira daqui e eu vou te servir pelo resto da minha vida. Quer dizer, o Senhor me tira dessa situação e eu vou te servir pelo resto da minha vida. O que aconteceu? Esse homem foi batizado com o Espírito Santo dentro da cadeia. Ele foi batizado com o Espírito Santo dentro da cadeia. Ele não era da igreja, ele não era de lugar nenhum. Mas ele apelou para o Altíssimo. Olha, eu me arrependo, mas me tira daqui, por favor. Me tire dessa situação. Aí, o que aconteceu? Passado algum tempo, ele foi removido da prisão. E aí ele ficou triste. Por quê? Porque enquanto ele estava na prisão, ele dava testemunho, ele ajudava as pessoas, os presos, os demais presos que estavam lá. Depois que ele saiu da prisão, ele falou, poxa, agora já não tenho aquela condição gloriosa de falar de Jesus para outras pessoas que estão vivendo o que eu vivi. Então, amiga e amigo, vamos tomar isso como exemplo. Deus fala, deixa o ímpio o seu caminho e o maligno os seus pensamentos. E se converta. Converter é o seguinte, você está andando para o norte, você vai para o sul. Isso é conversão. Você está andando em direção ao sul, você vai se converter, então você vira para o norte. É assim que funciona. Você vai no caminho contrário ao que você vinha andando. Porque o caminho do pecado faz macular a nossa mente. E quando a mente está acusando, quando a nossa consciência acusa, a fé não funciona. Então é fácil até uma pessoa viver no pecado subir no altar. Subir, todo mundo pode subir. Agora, o que Deus vê não é o que está do lado de fora, não é o seu corpo lá no altar. O que Deus vê é o que está dentro de você. Se você sacrifica o físico, o material, mas não sacrifica o espiritual, o emocional, o seu interior, não sacrifica os seus pecados, então você nunca vai ter um encontro com Deus, nunca você vai conhecer o Deus puro, santíssimo, santíssimo. Deus é santíssimo, puríssimo. Como é que ele vai aceitar uma pessoa que se mantém no pecado? Como é que o Espírito do Altíssimo Deus vai viver, morar dentro de uma mente cheia de sujeira, cheia de pecado, que gosta do pecado, que gosta de fazer o que está errado? Você sabe o que está errado na sua vida. Eu não preciso aqui listar o que é pecado, porque você sabe, todo mundo sabe o que é errado. A nossa consciência acusa imediatamente o que é errado e o que é certo. Se a gente faz o que é certo, nós ficamos limpos, então a nossa fé é pura. Se a gente faz o que é errado, a nossa consciência acusa, nós ficamos em dúvida. E é a dúvida que desgraça, que leva as pessoas para o inferno.
É a dúvida, a maldita dúvida, que faz as pessoas viverem um inferno nesse mundo e depois vão para o inferno de verdade. Minha amiga, meu amigo, pense os pensamentos de Deus e aplica-os na sua vida. E você vai se livrar dessa situação. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu era endemoniado. Eu vou dizer, falar meu testemunho. Eu era endemoniado. Eu frequentei centro espírita. Eu consultei com os guias. Eu vivia no pecado. Eu era possuído por demônios. Não sei quantos, mas eu era. Os meus pensamentos eram sujos. Enfim, embora fosse jovem, mas eu estava em pleno vigor do pecado, em plena saúde do pecado, até que eu ouvi a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, a palavra da verdade. Então, conforme eu fui ouvindo a palavra, eu fui deixando também os meus pecados, até que chegou um momento em que eu virei as costas para amigos, eu virei as costas para namoradas, eu virei as costas para, enfim, para aquilo que eu gostava. Eu contrariei a minha carne, quer dizer, eu me arrependi. Aí sim, eu tive um encontro com Jesus. O Espírito Santo veio sobre mim. Por quê? Porque ele viu o meu esforço sobrenatural. Você sabe que o reino dos céus, o reino de Deus, melhor dizendo, é tomado por esforço, por violência. Então você tem que violentar a si mesmo, para que você possa entrar no reino de Deus e se tornar realmente filho de Deus. Do contrário, não acontece nada. E você fica com a vida, vai lá, vem cá, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E sempre mais para baixo, sempre mais descendo do que subindo. E assim são muitas pessoas, inclusive os crentes, hipócritas, fariseus. Jesus fala com respeito aos fariseus, aos hipócritas. Ele fala do fermento dos fariseus, que era hipocrisia. Ele fala para os seus discípulos: acautelai-vos primeiramente. Primeiramente, vocês que são meus discípulos, estão me seguindo, tomem cuidado com os hipócritas, que falam, mas não fazem. Que dizem isso e aquilo, impõem regras para os outros, mas eles mesmos não fazem. Então, minha amiga e meu caro amigo, seja transparente, seja leal, seja verdadeiro. Fale para Deus tudo o que você está fazendo de errado e diga para ele: Senhor, eu quero sair dessa vida, eu não quero mais essa vida de prostituição, de roubo, enfim, de vícios, eu não quero mais, eu estou cansado, por favor, me ajude, me dê forças para tomar a decisão. Ele vai te dar fé, ele vai te dar a fé que você precisa para dar uma guinada de 180 graus, para você ir na direção correta, para você deixar o seu caminho errado, deixar os seus pensamentos errados e venha se converter ao Senhor de verdade, porque Ele se compadecerá de você. Está escrito, está determinado. Ele se compadecerá de você. Volte-se para Ele, porque Ele é grandioso em perdoar. É isso aí. Eu achei perdão. E esse ex-bandido achou perdão dentro da cadeia. Ele leu a Bíblia lá, que foi dada para ele, distribuída pela UNP, a Universal nos Presídios, e ele, com a palavra de Deus, se converteu sozinho. Não teve oração do pastor, do bispo, não tinha altar, não tinha nada disso. Não tinha igreja, não tinha nada. Mas lá,
Ele teve um encontro com o Altíssimo Deus, porque Deus está buscando pessoas assim, pessoas sinceras, transparentes, pessoas que assumem, ó, eu errei e eu não quero mais errar, eu quero mudar, e etc, etc, etc. Pessoas verdadeiras. São essas pessoas que Deus alcança, mas aqueles que às vezes entopem as igrejas, e acham que porque estão na igreja já estão agradando a Deus, mas do lado de fora da igreja elas fazem das tripas coração também, faz coisas que nem... e só em pensar é pecado. Então essas pessoas são hipócritas. Deus não ouve, Deus não aceita, Deus abomina a hipocrisia. Então, amiga e amigo, por isso existe a fé. A fé é um poder, a fé é uma coragem, é uma audácia. Você toma atitude independentemente do que os outros vão pensar, do que o mundo vai pensar. Você se torna inconsequente em relação ao mundo, mas você se torna uma pessoa de Deus em relação a ele. Quando você é transparente e abre o jogo com ele. Faça isso, amiga e amigo. Inclusive, amanhã nós teremos a Santa Ceia. Você pode fazer um pacto com Deus em uma das igrejas universal do Reino de Deus, onde nós teremos a Santa Ceia e ter um encontro com o Altíssimo. Tá bom? Nós falaremos mais a esse respeito. Mas veja bem, não se esqueça. Fé não é religiosidade. Fé não é praticar uma religião. Fé é tomar atitude contrária à sua carne, os seus desejos, suas concupiscências. É isso que se chama fé. Você faz aquilo que está escrito, que agrada a Deus. Quando você faz o que agrada a Deus, então Deus te abençoa. Deus te abençoa. Ele abre as janelas do céu sobre você. Porque você se torna um filho dele, uma filha dele, e aí é só correr para o abraço. É isso aí, é muito grandioso, é tão glorioso, puxa vida, isso aí é magnífico. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Isso significa arrependimento. E arrependimento, repito, não é um sentimento de pesar. Arrependimento é uma atitude de fé que você decide, determina, custe o que custar, não importa o sacrifício que você vai fazer, mas você vai deixá-lo, vai deixar aqueles erros, porque você quer o melhor, que é o Espírito de Deus. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.